porque a Polícia Civil da Paraíba conseguiu avançar na investigação da morte dos 2 jovens da cidade de Bahia. Eu converso ao vivo agora com o delegado Diego Garcia, do Núcleo de Homicídios da cidade de Bahia, que está ao vivo no nosso programa agora, ao lado de Sabrina, com informações sobre esse assunto. Sabrina, bom dia. Saudações ao doutor Diego Garcia. Obrigado por atender a nossa equipe agora para falar desse caso tão revoltante agora. Bem-vinda, Sabrina. Tribuna Livre. Oi, Bruno, e vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Exatamente, Bruno. O desenrolar de todas essas investigações trouxe a prisão de um dos suspeitos de envolvimento nesse crime dos 2 jovens, né, desse bruto assassinato que aconteceu. Mas, claro, hoje ainda pode ter algumas novas prisões, porque as investigações ainda vão continuar. O delegado doutor Diego Garcia está aqui comigo para falar um pouquinho sobre isso. O começo dessa investigação, que já ontem teve na introdução geral desse crime com uma prisão, mas que tem outros elementos que possam ser presos ainda hoje. Como é que está o curso dessas investigações e como é que foi essa prisão desse homem conhecido como o Matheus da Silva Vasconcelos, vulgo de menor? Como é que vocês chegaram até ele? Como é que tem sido a incursão de toda essa situação? Bom dia, doutor. Muito obrigada por receber aqui a nossa equipe. Bom dia. É um prazer recebê-los. Na verdade, desde os primeiros horas que tivemos conhecimento do sequestro dessas pessoas, a Polícia Civil e as demais forças de segurança atuantes em Bahia caíram em campo e de logo diligenciaram acerca do paradeiro dos mesmos, bem como acerca de quem poderiam ser os autores desse crime. E já nesse início de investigação, a gente teve o surgimento de alguns nomes, indivíduos já investigados por outros crimes grotescos ocorridos naquela cidade, provenientes justamente dessa guerra de facções, e não foi diferente. Ontem, após a confirmação da participação desse indivíduo aí, através de muitas provas, as quais já estão materializadas nos autos, nós conseguimos então localizá-lo no bairro Rio do Meio, que é o mesmo bairro onde se deu a ação criminosa, e mesmo após a resistência do mesmo, conseguimos prendê-lo aí com certa quantidade de entorpecente, numa ação que caracterizou o crime de tráfico de drogas, sendo ele também em função dessa ação de resistir, autuado pelo crime de resistência. Agora a gente sabe que esse homem que foi preso, ele também faz parte dessa facção criminosa do Rio de Janeiro que conseguiu se instalar aqui. Muita gente está querendo saber como é que essas facções chegam até aqui com tanta facilidade na região de Bahia e conseguem se instalar. Como é que tem sido, inclusive, o trabalho da polícia para identificar essas pessoas que fazem parte da facção? Sim, é bom que se fale com franqueza acerca da questão social, né? A gente sabe que Bahia é um município com diversas áreas onde prevalece verdadeiramente o caos social, regiões de muita pobreza, e são justamente dessas regiões que o tráfico de droga, que as facções criminosas e que esses criminosos se utilizam para cometer suas mais diversas ações, né? Ações essas maléficas à sociedade, que por vezes só atingem outros criminosos, mas por vezes também atingem mulheres, crianças, homens de bem, que nada tem a ver com esse mundo do crime. Então, é nosso mistério, nosso dever aí continuar combatendo essas facções, independente, como eu disse, dessa questão social. O Núcleo de Homicídios de Bahia, sob o comando de Dr. João Paulo Amazonas, da 4ª Seccional, está aí à frente dessas investigações de homicídios e dessas demais investigações sobre outros crimes. Temos aí já constatando redução nesses números. Infelizmente, esse mês tivemos essa ação criminosa aí, mas nós não pararemos, nós não cessaremos enquanto diversos indivíduos desse naipe aí, desse alto grau de periculosidade estiverem atrás das grades. Agora, a gente sabe que pelas circunstâncias do crime ele não atuou sozinho. No momento da prisão ele chegou a falar quem seriam as outras pessoas participantes, chegou a descrever mais cenas do crime que pudessem, de fato, a polícia ter aí o começo da investigação para trazer outros elementos presos? Não, infelizmente nossa legislação concede a esses indivíduos durante seu interrogatório o uso do silêncio. Ele fez o uso desse direito constitucional, então optou por não se pronunciar acerca de nada sobre esses fatos. Mas, como eu disse, a investigação está robusta, temos outras provas elencadas aí no caderno do inquérito policial,
e podem ter certeza, não pararemos até que todos os indivíduos envolvidos com essa ação criminosa, não por pressão, não por manifestação, mas porque estamos verdadeiramente imbuídos no sentido de combater essas facções, todos eles serão presos em breve. A gente tem, inclusive, a participação aqui do Bruno, nosso apresentador, que quer interagir aqui junto com a gente. Doutor Diego Garcia está ouvindo. Bruno, pode fazer a pergunta, pois não? Bom dia, Sabrina. Abraçar mais uma vez ao doutor Diego Garcia, agradecer a ele pela gentileza sempre, com atenção com a imprensa, desde ontem, se colocando à disposição a Polícia Civil da Paraíba para dar essa resposta à sociedade. Doutor Diego, esse caso, desde o seu acontecimento, as pessoas sempre perguntam, eu sei que quando a polícia vai começar qualquer investigação, ela traça ali o perfil da vítima. Queria que falasse sobre o perfil dessas vítimas. Quem era o Renan e o Wendel? Eram dois jovens que, apesar de uma condição social, dois jovens de comunidade, de família simples, de família humilde, mas que eram trabalhadores. Aí é um ponto fora da curva, são duas pessoas que até então não eram envolvidas, não é isso? Bom dia, Bruno. Prazer falar com você também. Em verdade, a gente não tem informação do envolvimento dessas pessoas com o mundo do crime. Sabemos, como já noticiado, que eles estavam de fato na cidade de Bahia exercendo uma atividade comercial, digamos assim. E as informações foi de que apenas em um celular de uma dessas pessoas constavam algumas remissões a uma facção criminosa rival a que está atuando na cidade de Bahia. A gente não teve essa constatação, até porque o aparelho celular não foi encontrado, mas dizer o seguinte, independente desse fato, independente dessas pessoas terem alguma coisa desse tipo em seus aparelhos celulares, nada justifica tamanha brutalidade, um crime tão grotesco, que chega a nos causar assim, repulsa, até pelo longo tempo que temos na polícia aí. Sabemos que são crimes direcionados a outras pessoas, a mandar recado. Então, assim, nossa repulsa, como eu disse, a princípio, esses jovens que ainda estão em levantamento sobre o seu passado, mas a princípio sem qualquer envolvimento com o crime, a repulsa a essa ação desses criminosos, a qual, como eu disse, combateremos todos os dias em que estivermos à frente da Polícia Civil de Bahia. Muito bem, inclusive com relação a isso também houve repercussão a respeito da situação de que os jovens seriam trabalhadores, não teriam envolvimento com o crime e por isso houve a revolta da população, houve o protesto, toda essa situação. Como é que a polícia também viu essa questão de a população, apesar de ser um ato democrático, né, na questão de fazer protesto, mas causa, tanto de um lado quanto do outro, algum, vamos dizer assim, constantes situações como essa aqui causa agonia, vamos dizer assim, no dito popular, para a população, porque de um lado querem que a força policial entre nas comunidades, mas por outro lado também temem a segurança de vocês mesmos, dos próprios policiais. Como é que diante do protesto que aconteceu hoje, vocês têm uma resposta a dar à comunidade, no sentido de que não vamos mais fazer protestos, mas a polícia está de olho nisso, né, doutor? Sim, sem dúvida. A gente, desde que aconteceu esse primeiro protesto, a gente pediu a consciência das pessoas, no sentido de não repetirem essas ações. São ações que nos atrapalham, porque tiram o foco do que verdadeiramente devemos fazer. A Polícia Civil e as demais forças de segurança atuantes em Bahia, como eu disse, estão imbuídas no sentido de solucionar de uma vez por todas esse crime e irão fazer isso aí, não tenham dúvida. Então, esses protestos que muitas vezes prejudicam pessoas que nada tem a ver com essa situação, pessoas que estão precisando ir em hospitais, estão precisando de urgência em alguns tratamentos, dentro de ambulâncias, não são bem-vindos aqui por nossa parte, não são vistos com bons olhos. A família dessas pessoas, que são as maiores interessadas, já se conscientizaram de que não devem proceder dessa forma, nem incitar qualquer ação desse tipo. Então a gente clama novamente aí a população que não entre por esse viés aí de protestar, de assintar com a polícia, porque isso tira nosso foco, e o nosso foco hoje
é justamente a solução do caso com a prisão dos demais envolvidos. Tá aí, obrigada, doutor Diego, pelos seus esclarecimentos. Bom, a gente já sabe que, em resposta, a Secretaria de Segurança já disse que vai se reunir hoje com toda a força de atuação direta, não só em Bahia, mas como na região metropolitana também, para dar respostas à população a respeito disso, porque tem outros suspeitos envolvidos nesse crime que devem realmente, de fato, ainda serem presos durante todo o curso dessa investigação, dessa operação. Mas, claro, a Secretaria vai sim dar uma resposta a respeito disso e respaldar o trabalho que a Polícia de Bahia vem fazendo acerca desses crimes que vem acontecendo na região, Bruno. É com você, direto aos estúdios. Sabrina, pela tua participação comigo agora, conversando com o delegado Diego Garcia, ao vivo com a gente aqui no programa. Obrigado, doutor Diego, por atender a nossa equipe agora, trazendo a versão da Polícia Civil em relação a esse caso tão bárbaro. Vejam só, como bem disse o delegado Diego Garcia, inclusive ontem ele fez uma fala que nós mostramos aqui, no sentido de o que é que está acontecendo. É uma situação assim, de uma coisa de não acreditar. Se tem um direito que ele deve ser preservado, jamais pode ser violado, é o nosso direito de ir e vir, é o direito de transitar. Eu tenho que ter a liberdade de estar aqui agora e dizer, eu vou lá em Bahia, eu vou lá em Santa Rita, eu vou lá em Cabedelo, não, eu vou para Patos, eu tenho que ter essa liberdade. Só que na Paraíba tem situação que eu não posso. Tem local hoje que se eu for em Cabedelo, você que está em casa, se você for agora, você não entra. Se entrar, vai para Poiva, se entrar, morre. Vocês sabiam disso? Tem lugar agora em Bahia, se você for agora, e eu quero que, pelo amor de Deus, não venham dizer que é mentira. Eu preciso que vocês reconheçam isso. Primeiro ponto para resolver qualquer problema é ter a humildade de reconhecê-lo. Primeiro ponto para resolver qualquer situação é ter a humildade de reconhecê-lo. Então, se a gente não tiver a humildade de reconhecer que nós chegamos a esse ponto na Paraíba, o problema não será resolvido. Uma constatação, tem lugar na Paraíba hoje que você não consegue entrar. Por quê? Por conta do avanço das facções criminosas, dos grupos. Tem gente que se morar numa comunidade e se for para outra comunidade, mesmo que não tenha nenhum envolvimento com o mundo do crime organizado, os caras matam. Matam e matam e pronto. Nós chegamos a essa realidade, que não é uma coisa criada na Paraíba. E aí eu preciso fazer a constatação. Isso é uma questão a nível de Brasil. A questão foi se avançando, de pouquinho em pouquinho, ó. E a turma assim, ó, os meninos lá de Brasília, os caras de paletó e gravata, que vocês sabem quem é, né? Congresso Nacional, toda a turma lá, STF, a turma, cruzaram os braços assim, não, isso não deixar pra lá, não deixar pra lá. E os caras crescendo. Hoje o poder paralelo é muito forte. O poder paralelo ao Estado é gigantesco. E a gente precisa reconhecer. O mundo paralelo do Estado, ele é muito forte. E se não tiver uma união para a reconstrução do Brasil, para a reconstrução do povo de bem, a situação é só piorar. Eu sou um grande defensor de um pacto nacional, das instituições sérias, das instituições de bem, para que nós possamos restabelecer a paz no Brasil, para que nós possamos reduzir esses números. Bahia está uma coisa assustadora. Assustadora. Quase de janeiro a maio, quase 40 homicídios. De janeiro a maio, 5 meses. Quem já se viu isso? Cabedelo, que a gente tá pegando número também de Cabedelo, tá coisa assustadora, explodiu. Aí eu vejo, todo dia tem ação, tem prisão, tem ação, tem operação, todo dia a polícia prende, amigo. Todo dia prende. Nesse caso aqui, quem é o principal envolvido? Um indivíduo chamado de Menor. Já tinha sido preso, já respondia, já tinha passagem pela polícia, a polícia já tinha pego, só foi prego, foi solto. Aí agora foi pego de novo, daqui a pouco tá solto. Felizmente tá desse jeito. Já Betinho Nascimento em instantes comigo, falando de outra apreensão, dessa vez em Mangabeira, 7h35.